Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal. Esse vídeo que faz parte de uma série de devocionais diários que acontece de segunda a sexta-feira no meu Instagram e aos sábados e domingos ou algum dia extraordinário aqui no canal no YouTube. Esse vídeo, então, ele tem o objetivo de cumprir parte da série que nós estamos fazendo um projeto de leitura da Bíblia em um ano. Já estamos hoje finalizando o livro Cântico dos Cânticos e no penúltimo capítulo da Epístola de Paulo aos Gálatas. Lembrando que esse projeto é um devocional que faz a leitura concomitante do Antigo e do Novo Testamento. Então, por isso que nós estamos finalizando no Antigo Testamento o livro Cântico dos Cânticos e do Novo Testamento já estamos finalizando Gálatas. E já vamos avançando aí para o final do ano e chegar no dia 31 de dezembro, concluir a leitura da Bíblia. Esse vídeo, então, é para você que nunca leu a Bíblia ou que já leu, mas ainda tem alguma dificuldade de relacionar histórias, de fazer relações entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse vídeo é para você. Por isso, curta, compartilhe, comente aqui nesse vídeo se ele está edificando, se ele está abençoando a sua vida. Hoje, então, vamos falar sobre os capítulos de 6 a 8 do livro Cântico dos Cânticos. Um livro escrito por Salomão e ele permite 3 perspectivas de leitura. Uma perspectiva seria o amor passional entre Salomão e a Sulamita, que seria hoje, se nós formos relacionar com o amor conjugal. Também pode haver a perspectiva de leitura de fazer uma perspectiva entre o amor de Deus e Israel e também uma perspectiva entre o amor de Cristo e a igreja, de Cristo e o cristão, que é por esse viés que nós estamos analisando. Não é uma análise, mas é um comentário, aprendizados que nós podemos destacar desse livro. Vamos lá, capítulo 6, eu separei são 4 personagens básicos aqui, que é o amado, a amada, as amigas da noiva, né, da mulher ali, as mulheres de Jerusalém, e o poeta. Então eu separei por principais, que é a amada e o amado. Vamos lá. A amada aqui, no capítulo 6, os versículos de 1 a 2, ela é questionada pelas suas amigas e ela responde a elas. As amigas dizem assim: para onde foi o seu amado, ó mais linda das mulheres? Diga-nos para onde foi o seu amado e o procuraremos com você. No capítulo anterior, ela tinha perdido a oportunidade de abrir a porta para o seu amado e ele se foi e ela saiu à procura dele, pediu ajuda e elas estão dizendo assim: para onde ele foi, nós vamos ajudá-la. Então aqui as pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor, elas até tentam nos ajudar, nos levar até Jesus, mas o sim precisa ser particular, o sim precisa ser nosso. Por isso que, às vezes, os relacionamentos nos aproximam de Jesus, sim, mas ele pode também nos afastar. Os relacionamentos, muitas vezes, eles mais nos afastam do que eles nos aproximam. Por isso que você precisa escolher em quais mesas você se senta, de quais grupos você faz parte. Aí a amada vai dizer assim: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias para descansar e colher lírios. E ela declara que ela diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios. Aqui nós podemos relacionar com Jesus ter descido à sepultura. E Jesus ter se morrido por nós, ter sido sepultado em nosso lugar, ter sofrido as consequências do pecado em nosso lugar, porque nós sabemos que a remissão dos nossos pecados veio por meio de Cristo Jesus. E essa leitura nós também estamos fazendo em Gálatas, quando Paulo vem fazer a defesa do ministério de Jesus em relação à escravidão da lei. A lei, ela escravizava, porém Jesus ele veio para nos libertar. E o título lá da leitura de Gálatas vai ser Não mais escravos, mais filhos. Mas espera lá, nós já vamos chegar lá. Também a amada, ela vai declarar que ela é resgatada pelo amado e passa a servi-lo. Olha só, lá no capítulo 6, os versículos 11 e 12, ela diz assim:
Desci ao bosque das nogueiras para ver os renovos no vale, para ver se as videiras tinham brotado e as romãs estavam em flor. E ao mesmo tempo ela declara assim: antes que eu percebesse, você me colocou entre as carruagens, com o príncipe ao meu lado. Quer dizer, Jesus a resgatou e levou, quando ela menos esperava, Jesus a resgatou e a levou para o meio das carruagens, quer dizer, a colocou em um lugar especial. E ela diz, e as amigas, elas vêm dizer assim: volte, Sulamita, volte para que a contemplemos. E a amada diz assim: não, eu não quero voltar, eu quero ficar junto do meu amado. Ela também vai declarar que passa a servi-lo. Ela diz assim: eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. E à nossa porta há todo tipo de frutos finos, secos e frescos que reservei para você, meu amado. Então a amada aqui declara que foi resgatada pelo amado, ela estava no bosque e ao mesmo tempo ela já se viu em meio a carruagens e também ela passa a servi-lo. Ela diz: eu pertenço ao meu amado e a nossa porta, olha só como o relacionamento já evoluiu. Quem está seguindo nas lives já ouviu me dizer que esse relacionamento iria partir de só contemplação, porque eles estavam contemplando um ao outro. Ela dizia sobre a beleza do noivo, do amado, e o amado dizia sobre a beleza dela. Agora eles já têm um relacionamento, porque ela diz: olha, à nossa porta há todo tipo de frutos finos, secos e frescos que eu reservei para você. Quer dizer, já há um relacionamento, já há uma aproximação. A amada também, ela pede proteção ao amado. Ela diz assim: o seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça e o seu braço direito me abrace. Isso é um sentido de proteção, um sentimento de proteção que a amada pede ao seu amado. Venha e me proteja com seu braço. Ela também declara que ela deseja uma aliança com ele. Ela diz assim, no capítulo 8, 6 e 7, olha só: ponha-me como um selo sobre o seu braço, como um selo sobre o seu braço e o seu coração, pois o amor é tão forte quanto a morte. Olha lá, ela pede a proteção para colocá-la como um selo sobre o braço, sobre o coração do amado. É como nós pedíssemos para Jesus: me coloca em seu coração, me coloca no teu ser, me receba em teu ser, me trata como um selo que nunca mais vai se descolar de você. E o amor é tão forte como a morte. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Olha que declaração. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Por quê? Porque Jesus nos quer desprevenidas, desprovidas das nossas riquezas materiais. Jesus não nos quer em nada presos a esse mundo. Jesus só nos quer espiritualmente. Ele nos quer com todo o nosso coração. Olha só. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor do amado, seria totalmente desprezado. Uau, que canto! Não é à toa que o nome desse livro é Cântico dos Cânticos, que é o mesmo que dizer a festa das festas, o doce dos doces, quer dizer, é o melhor de todos. E aqui, então, ela faz essa declaração de amor. E por fim, ela pede pela volta do amado. Olha lá no capítulo 8, versículo 14. Venha depressa, meu amado, seja como uma gazela ou como um cervo, saltando sobre os montes cobertos de especiarias. Ela anseia pela volta do noivo, assim como nós ansiamos pela volta de Jesus. Aquele momento em que nós seremos ou ressuscitados, né? Se nós formos já estarmos adormecidos, ou então se nós estivermos vivas, se nós estivermos acordadas, nós seremos transformadas quando Jesus voltar. Aqui na volta, quando a amada pede: venha depressa, meu amado,
seja como uma gazela ou como um cervo novo saltando sobre os montes cobertos de especiarias. E o amado, por sua vez, ele elogia a escolhida. Jesus, ele nos ama como nós somos. Ele não nos vê pecadoras, ele não nos vê repletas ali de imperfeições, ele nos enxerga perfeitos e perfeitas, ele nos vê simplesmente como resgatadas por ele. Olha lá, capítulo 6, de 4 a 9, ele diz assim: minha querida, você é linda, admirável como um exército em suas bandeiras. Suas faces por trás do véu são como metade de uma romã. Pode haver 60 rainhas e 80 concubinas e um número sem fim de virgens. Mas ela é única, a minha pomba, minha mulher ideal. Aqui, como eu disse, nós estamos fazendo uma leitura como se fosse o amor de Jesus para conosco e o nosso amor para com Jesus. Então, ele nos vê perfeitos, ele nos vê lindas, sem nenhuma imperfeição. E também ele questiona as amigas da amada, no capítulo 6, versículo 13, ele diz assim: por que vocês querem contemplar a Sulamita como na dança de Manaim? Quer dizer, o que vocês querem com ela? Ela me pertence, vocês não vão conseguir tirá-la de mim. Por isso que ele faz esse questionamento, deixe-na em paz. Como eu sempre disse, muitas vezes os relacionamentos, eles mais nos afastam do que eles nos aproximam de Jesus. Escolha muito bem com quem você anda, com quem você se relaciona, para que Jesus não precise fazer esse questionamento às pessoas que estão ao seu lado. Por que vocês querem contemplá-la, se ela é minha? Se for para ajudá-la, sim, mas se for para tirá-la de mim, se afaste. Jogue fora, né? Saia desse relacionamento para que Jesus não precise fazer esse questionamento acerca das pessoas com quem você anda. E ele também declara que deseja ser o Senhor da amada. Capítulo 7, de 1 a 8, ele diz assim, sua cabeça eleva-se como o Monte Carmelo, seus cabelos soltos têm reflexos de púrpura. Subirei a palmeira e me apossarei de seus frutos. Olha só, isso quer dizer que Jesus quer se apossar de nós, ele quer ser o nosso Senhor. O aroma da sua respiração seja como maçãs e a sua boca como o melhor vinho. Ele quer então tomar posse, de nós, do nosso corpo, do nosso espírito, dos nossos pensamentos. Tudo ele quer que pertença a ele. Também ele deseja ouvir a voz da amada. Está lá no capítulo 8, versículo 13. Ele diz assim: você que habita nos jardins, os amigos desejam ouvi-la. Deixe-me ouvir a sua voz. A voz que Jesus deseja ouvir de nós é uma voz de louvor, uma voz de exaltação, uma voz de gratidão por todo o sacrifício que ele fez na cruz por nós. Então, olhemos para esse capítulo, né, maravilhoso, que eu quero repetir a leitura da declaração da amada ao seu amado, que diz: ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é mais forte que a morte. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. E com a declaração do amado, deixe-me ouvir a sua voz. Olha que belo canto de Salomão, o qual nós finalizamos a leitura hoje, fazendo essa leitura na perspectiva, então, do amor entre Jesus e o cristão, Jesus e a igreja. Também hoje nós estamos no capítulo 4 do livro de Gálatas, que a ideia central é não mais escravos, mas filhos. Paulo aqui vem fazer uma analogia entre Isaac, que foi filho da promessa, e Ismael, filho da escravidão, da escrava, o filho natural de Agar. Quando Deus chamou Abraão para ser o precursor ali de uma grande nação,
ele disse que ele teria um filho que sobre o qual Deus iria plantar, vou dizer assim, uma multidão, uma nação. E Abraão já era idoso e ele, Sara era estéril. Sara quis encurtar caminhos e pediu para que Abraão se deitasse com Agar, que era a serva, e tivesse filhos com ela, e eles geraram Ismael. Porém, algum tempo depois, Sara engravidou e teve Isaque, que era o filho da promessa, que Deus declarou a Abraão: é sobre esse filho, o filho da promessa, que eu vou edificar uma nação. E você sabe da história, Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaque no monte Moriá, e no momento em que Abraão ia sacrificá-lo, um anjo chegou e disse: eu já sei que você é capaz de sacrificá-lo, mas não precisa, e ofereceu no lugar um cordeiro, que ele vem representar Jesus. Então a história está no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, e nós podemos ler novamente para rememorar tudo isso. E aqui então Paulo vem falar aos Gálatas que eles estão se comportando como filhos da escravidão, e aqui ele relaciona então o filho da escravidão com a lei e o filho da livre como os justificados por Cristo. Vamos ver. Ponto 1, a liberdade de filhos se completa em Cristo Jesus. Paulo diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. E ele vem prosseguir com a sua carta aqui, com o seu relato, dizendo que enquanto eles eram os menores na fé, eles se comportavam sim, eles estavam debaixo do jugo da lei, né? Porque o herdeiro, enquanto ele é menor, que ele não sabe se comportar sozinho, ele está ali sob a orientação, sob o domínio de guardiões e administradores. Que ele vem dizer que esses guardiões e administradores é a lei. E que depois que ele se torna, então, adulto, que ele se torna maior, ele vai ser livre. Que foi quando Jesus veio, ele diz assim: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus nasceu debaixo da lei. Porém, ele veio para nos redimir, olha lá, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Há uma cultura lá em Israel que quando um casal adota um filho, então há os filhos naturais e há os filhos adotivos. O filho natural, quando ele chega a uma certa idade, que eu não sei te dizer qual, mas deve ser por volta dos 5 ou 6 anos, ele tem a possibilidade, se ele quiser, de sair da família. Então os pais pegam esse filho e diz assim: olha, você tem a possibilidade aqui de sair da família, de não ser herdeiro, de não querer continuar aqui, ou você tem a possibilidade de ficar. E eles, ali, a partir daquela idade, é que eles tinham toda a responsabilidade sobre esse filho. Já com os filhos adotivos, mesmo que eles adotassem essa criança ainda bebê, eles não faziam eu vou chamar de cerimônia, eles não faziam essa cerimônia. Por quê? Porque uma vez adotados, eles já eram herdeiros desde o início, eles não passavam por essa cerimônia de adoção. Então, mesmo que o filho natural, quando ele chegava nessa idade, ele era adotado. Então, ele era natural, mas quando ele decidia ficar na família, era como se fosse adoção, para nunca mais sair da família. Nós temos como exemplo o filho pródigo, né? Que quando ele saiu, ele pediu a herança, então ele já tinha passado por essa cerimônia. Ele pediu a herança, o seu pai deu, e quando ele voltou, mesmo tendo gasto tudo, o pai o acolheu de volta. Então, isso significa ser adotado como filho. Porque nunca mais você vai perder o direito da herança. E aqui ele vem dizer isso, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito do seu filho ao coração de vocês. E ele clama Abba, que quer dizer pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho.
e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então ele vem perguntar assim: ué, mesmo vocês conhecendo esse espírito, eu preguei o evangelho para vocês, vocês estavam sob o jugo da lei, eu preguei a libertação por meio de Jesus, que é o evangelho, e vocês agora estão querendo voltar a ser escravos? Olha lá. Mas agora, conhecendo Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Por que Paulo diz isso? Porque Paulo foi pregar para os Gálatas, pregou a liberdade, a unção em Cristo Jesus, a unção no Espírito, a remissão dos pecados em Jesus, e algumas pessoas mal intencionadas foram até esses cristãos convertidos e estão judaizando eles, estão pregando que eles precisam voltar para a lei. E é isso que Paulo vem combater aqui. Ele diz assim, olha que interessante, Paulo ele viajava muito. E se você tem acompanhado aqui comigo, Paulo fala dos perigos que ele já enfrentou, principalmente ele fala na carta aos Coríntios, que ele enfrentou perigos nos rios, nos mares, que ele enfrentou açoites, prisões. E um desses perigos que ele enfrentou, os estudiosos acreditam que ele contraiu malária, porque aqui ele vem dizer que quando ele pregou pela primeira vez aos Gálatas, ele estava com uma deficiência física por conta de uma doença. E ele diz assim, embora minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Então aqui os estudiosos acham que ele tenha perdido a visão temporariamente por conta de uma malária que ele tenha contraído próximo aos rios da região. Então ele chegou a essa comunidade por conta de uma doença que ele tenha tido. Provavelmente ele ficou impossibilitado de viajar e aproveitou a sua doença para fazer novos convertidos a Cristo. E agora ele diz assim, que as pessoas que estão ali se infiltrando nessa comunidade, eles estão mal intencionados. Ele diz, é ótimo que vocês façam o bem, que vocês acolham as pessoas, mas essas pessoas que estão fazendo isso com vocês estão desejando mesmo escravizá-los e não salvá-los, como eu fui levar Cristo Jesus até vocês, o Espírito do Filho até vocês, para que vocês se tornassem livres e não escravos. E aí, então, ele vem finalizar dizendo que ele vem fazer aquela analogia que eu já falei no início sobre o filho de Abraão com Agar e o filho de Abraão com Sara. Porque o filho da escravidão, ele não tinha a promessa. Então, não foi sobre Ismael que Deus cumpriu a promessa que tinha feito a Abraão, mas sim em cima do filho da promessa, já que era Isaque. E aqui ele vem dizer a lei não vai libertá-los. A lei, ela foi trazida como uma aliança da escravidão. Nós vimos ontem que a lei foi criada para combater transgressões, mas que a promessa já havia sido feita a Abraão. Abraão foi justificado pela fé em Deus. Quando Deus chamou Abraão, não existia lei ainda. Então, Abraão ele foi salvo, ele foi justificado pela própria fé e não pela lei. A lei foi criada 430 anos depois para combater, para conter as transgressões que o povo de Deus começou a realizar, né? Então, Paulo vem dizer assim, não foi a lei que trouxe a justificação, que trouxe a salvação, mas sim a promessa. E a promessa está em Cristo Jesus, porque foi sobre ele que Deus fez a promessa de que haveria um descendente de Abraão, sobre o qual haveria essa promessa perpétua de salvação, que foi sobre Isaque, então, e vindo da genealogia, veio até Jesus. Então, nós somos filhos da promessa e não filhos da escravidão. E eu quero que você
Fique com essa mensagem em seu coração hoje, tanto do amor que nós não conquistamos pelos nossos próprios méritos, nem com as nossas riquezas, que nós vimos no livro do Cântico dos Cânticos. O amor, ele é conquistado por meio do nosso sim ao amado, de abrirmos a porta para o nosso amado, e não por meio das nossas riquezas. E aqui também, a justificação, a salvação, nós não vamos conseguir pelo nosso próprio esforço humano, mas sim pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Eu desejo para você um excelente final de dia e que você possa ter sido edificado, ter sido mesmo tocado por essa palavra, e fique aqui no canal comigo que você vai ter acesso a todo o conteúdo que for sendo postado aqui. Curte, compartilhe, comenta e mande para outras pessoas se você realmente se sente edificado pela palavra aqui do @isatenha.mensagem de vida. Até mais!